Henrique Terra está chegando agora com a gente. Vamos trazer atualizações sobre uma denúncia contra um treinador de futebol. Uma mulher que é mãe descobriu que o filho estaria sendo aliciado pelo treinador, que pedia que o adolescente enviasse fotos íntimas. Atenção, atenção, Henrique Terra é quem tem informações agora aqui no Cidade Alerta Bahia. Henrique, é com você. Boa noite. Boa noite, Adelson. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. Pense num caso que vira e mexe acontece. E há anos, professor de escolinha de futebol aliciando os alunos. Quase sempre crianças e adolescentes. Isso acontece não é somente em projeto social, nos bairros, não. Em clubes também, isso é bastante comum. Infelizmente, esta é uma realidade do futebol, categoria de base. Vira e mexe, surgem notícias nesse sentido. Desta vez aconteceu em São Caetano. A vítima, à época, um menino de 13 anos, hoje com 14. Porque isso aconteceu no mês de novembro, mas ele já fez 14 anos de lá para cá. Então, essa situação foi descoberta pela mãe do adolescente. Houve uma operação lá em São Caetano, infelizmente, quando resultou na morte de uma menina de apenas 12 anos que estava na porta de casa. Era dia de treino no dia que aconteceu esta operação. Só que diante da ocupação da Polícia Militar lá no bairro de São Caetano, a mãe desse menino disse que ele não iria treinar nesse dia. Preferiu que ele ficasse em casa até para se resguardar, porque estava acontecendo ali tiroteios no bairro de São Caetano. O menino, então, não foi mais a essa escola, porque o campo que ele treinava, essa escolinha de futebol, era muito próximo do local onde aconteceu esse fato com a menina de apenas 12 anos. Quem levava ele nessa escolinha de futebol era o pai, que não mora mais com ele, é o ex-companheiro da mãe desse menino que acabou descobrindo tudo. O professor começou a ligar para esse aluno, começou a mandar mensagens e a mãe, em um dia, resolveu ouvir e tentar descobrir por que esse professor tanto ligava para o filho dela, professor de uma escolinha de futebol. E ao escutar esses áudios, a surpresa, o filho dela estava sendo aliciado por esse professor de escolinha. O repórter Ramon Lisboa conversou com essa mãe e a gente traz agora detalhes de como foi essa descoberta da mãe ao ver que o filho, de 13 anos, estava sendo aliciado por um professor de escolinha de futebol. Olá para você que nos acompanha aqui na tela da Record Bahia. A gente traz esse caso estarrecedor, muito preocupante, que envolve um jovem menor de idade. Na época, quando recebeu essas mensagens, tinha 13 anos. Um professor que tinha confiança desse garoto, que fazia com que ele sonhasse cada vez mais com a possibilidade de ser profissional, foi quem teria mandado as mensagens. A mãe descobriu após o jovem receber uma mensagem com um tom desaforado para o professor. No final, ele disse com que sua mãe deveria se preocupar, ela não se preocupa. Foi aí que a mãe despertou um olhar mais atencioso para saber o que tinha acontecido com esse garoto. Quando, de repente, o seu filho manda as mensagens, mãe, o que tinha do outro lado? Exatamente. Ele, devido a esse áudio que ele manda, né, com todos aqueles palavrões, tudo que eu jamais iria imaginar, ele falou isso que você relata que com que eu deveria me preocupar, eu não me preocupo. Então, eu comecei a questionar meu filho sobre isso e tentar conversar com ele o máximo possível para que ele me falasse e tudo mais. E aí, chegou o momento dele me encaminhar uns prints com conversas com esse treinador. E aí, foi aí que eu descobri tudo que se tratava, o que ele estava conversando. Descobri que ele estava pedindo fotos íntimas do meu filho a todo custo, querendo ver, querendo tocar. Descobri também lá, né, que ele chegou a tocar no meu filho, ficava pedindo a ele para poder entrar na casa que ele mora e que é a sede do clube, para poder cometer esse abuso com meu filho. Ele usa dessa vulnerabilidade dessas crianças para poder abusar delas. Então, foi revoltante saber que meu filho, que eu estou ali sempre buscando proteger, inclusive por conta disso que despertou, que eu estava o tempo inteiro ali, saber que meu filho estava passando por essa situação e sendo coagido, ele fazendo situações com que meu filho ficasse achando que não ia mais poder participar de outros projetos ali do clube, não ia poder dar um início a uma carreira dele profissional e que tinha que se submeter àquilo ali e ficar calado para que conseguisse.
É triste, revoltante, com toda certeza. O boletim de ocorrência foi registrado na DECA, Delegacia Especializada contra Crimes contra a Criança e o Adolescente, que agora vai ouvir todos os envolvidos na situação. Uma vaga no time de titular, uma viagem, um teste no Bahia, um teste no Vitória, enfim, essa história se repete infelizmente. Vira e mexe a gente traz notícias parecidas. Nós conversamos também com uma adolescente que relatou que estava sim sofrendo uma pressão psicológica por parte desse professor da escolinha. Percebi que ele estava tentando me aliciar quando ele veio com as mensagens, né? Utilizando esse palavreado, me pedindo foto das minhas partes mais íntimas. E aí terminou que eu tive que levar essa situação à minha mãe porque já estava chegando num nível muito alto de ousadia. Você ficou com medo dele? Sim, eu fiquei com medo de contar para minha mãe por causa da localidade onde são os treinos e onde fica a sede do clube. E aí fiquei com um pouco de medo de ter um reconhecimento maior e causar algumas consequências. Ele me pedia para ir para lá para mostrar minhas partes íntimas para ele, escondido de tudo, né, incluindo meu pai, minha família, sim. Ele dizia que ninguém ia ver, vamos ali rapidinho, ninguém vai ver, você me mostra ali, é só isso. Ele já chegou a lhe oferecer dinheiro, alguma coisa em troca? Não, ele apenas pedia para eu mostrar para ele as minhas partes mais íntimas. Chegou um determinado momento que ele apalpou você. Como foi isso? Sim, a gente estava no Campo do Paraíso, naquela parte aí do lado. Aí ele viu as minhas partes mais íntimas que estava um pouco a mostra por baixo da roupa. E aí terminou que ele tocou um pouco na parte mais íntima e ficou olhando. Aí meio que eu me senti um pouco constrangido, né? Aí pedi para o pai para ir embora. O importante é que esse adolescente acabou abrindo o jogo para a mãe, falando o que estava acontecendo. A gente não sabe ainda ao certo por quanto tempo ele sofreu esse assédio, essas ameaças por parte do professor desta escolinha de futebol lá no bairro de São Caetano. E se tem outras crianças também e adolescentes que vêm sendo vítimas deste professor de escolinha de futebol, que acaba se aproveitando aí do sonho dessas crianças, da ingenuidade, da inocência para cometer crimes de cunho sexual. Então o caso já está registrado na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e Adolescente, que abriu o inquérito e vai ouvir mais testemunhas. Esses meninos do projeto dessa escolinha de futebol já estavam desesperados, incomodados com essa situação, tanto que procuraram outro professor de escolinha e relataram o que estava acontecendo. A repórter Yula Braga conversou com uma dessas testemunhas e a gente ouve agora. A gente segue atualizando as informações em relação a esse caso, conversando também com esse profissional da mesma área, do mesmo segmento, que lida também com crianças e adolescentes. E foi para ele que chegou mais uma denúncia desse mesmo professor. A gente destacava a mensagem, o que foi dito ali na mensagem, né? Que está muito claro ali, um pedido de algo mais íntimo, não é isso? Exatamente, né? Foi uma mensagem bem estranha, né, de um professor mandar para um aluno, né? E o menino ficou completamente constrangido e hoje traumatizado, né, com o futebol, né? Possa vir até desistir do sonho, do sonho que ele tem, né? Ajudar ele, a família, os amigos, enfim. Acaba impactando até mesmo, né, na atividade. Essa vítima tem que idade? Hoje tem 17 anos. E quando o fato aconteceu, era mais nova? Era mais nova, tinha 15 para 16 anos. Ele teria tido, já levado essa informação também à própria família? Existe ali um receio por parte da vítima? Então, para a família eu não tenho certeza que foi mandado, até pelo fato dele ser ameaçado pelo mesmo, né? E ele conseguiu desabafar comigo. Então, eu não garanto, né? Não dou certeza que foi passado pela família dele. E aí, quando essa informação chegou para você? A gente fica chocado, né? A gente pensa um monte de coisa, até porque é com criança que a gente está lidando, né? É com pessoas que está lidando. Então, é com sonhos que a gente está lidando também. Então, fica muito complicado. E até tentei um contato com ele, mas não foi um contato muito aberto, né? Foi como ele fez agora, né? Na reportagem. Então, sempre fugindo, dizendo que não era. Você chegou a tentar manter contato com o próprio suspeito? Exatamente. A esclarecer a situação enquanto um homem digno, sabendo que também trabalha com pessoas dessa faixa etária, preocupado, tentou de alguma forma entender melhor essa situação? Exatamente, mas sem sucesso, né? Ele fez igualzinho a reportagem aí, tá bem claro, né?
Contra fatos não é argumento, né? Ele alicia os alunos com Pix, né? Ele primeiro manda Pix, né? Pede foto, fala que vai dar chuteira, material de trabalho, né? Para os jovens, que é o futebol. Então as crianças ficam até meia, sei lá, né? Como posso me expressar aqui, de uma maneira completamente desconcertada em falar com os pais, em denunciar, e até mesmo também quando ele pede para não falar nada, para que ele não chame a polícia, ou até mesmo os meninos, né, como eles citam, do bairro qual ele reside. Então os meninos ficam completamente coagidos e fica meio receoso de abrir, né? Então, como a gente tem uma grande amizade com os meninos do projeto, eles chegaram e conversaram com a gente. Diante de tanta repercussão, a gente acompanhando, um caso veio à tona, você já identificou, trouxe essa informação para a gente. Você imagina que outras crianças, adolescentes podem ter sido vítimas também dessa mesma forma? Sem sombra de dúvidas. Eu acredito que muitas pessoas passou por esse constrangimento e não deu sequência por medo, que ele também ameaça as pessoas. Então, medo. Fora que ele fala que vai levar essa criança para um time profissional ou do Vitória ou do Bahia, e as crianças acreditam, né? Então, acha que isso faz parte do futebol e não faz. Ou seja, com essa lábia, acaba de alguma forma ali atraindo e mantendo essas crianças meio que reféns dessa situação e dele, né? Com certeza, absoluta. Tá, então, mais um relato, né, de que se soma aí ao que a gente vem mostrando aqui, diante do que essa mesma família está colocando, vítima, mãe, agora esse professor trazendo essa informação, serve de alerta, né, diante de todo esse cenário preocupante e realmente chocante. Daí, o importante é denunciar. Os pais que estiverem desconfiados procurem a polícia, já há uma ocorrência registrada, já há um inquérito instaurado. Se desconfiou que o filho está sendo assediado, aliciado em uma escolinha de futebol, procure a DERCA. E nesse caso em específico, lá nesse projeto social, no bairro de São Caetano, com certeza centenas de crianças fazem parte deste projeto, porque é o sonho de quase todos os brasileiros, ainda mais nessa idade, crianças e adolescentes que sonham em ser jogadores de futebol. Se você se desconfia ou se você faz parte deste projeto, converse com seu pai, converse com sua mãe e relate, porque isso é muito sério. E a polícia já está informada e abriu uma investigação. Com o nosso papel aqui de ouvir todos os lados, o professor que está sendo acusado aí por estes adolescentes é o Marcos Vinícius Dantas, conhecido como Paredes. Gomes Nascimento esteve lá em São Caetano e também ouviu ele, que manifestou a versão dele diante destas acusações. Vamos ouvi-las. O senhor aliciou sexualmente este aluno? Aliciei sexualmente o garoto, tá? A gente brinca, ele chegava aqui, ficava me abraçando, a gente com o pai dele chegava lá, ficava na resenha, tudo no respeito. Brinco muito com todos, entendeu? Porém, eu tenho certeza que essa situação ocorreu porque no simples fato que eu disse a ele, ó, seu filado, eu não quero mais você aqui, vai você... Eu vou te bloquear e vou sair. E pode sair. Agora, ele mostrou mensagens para a mãe, para a polícia, atribuindo ao senhor essas mensagens, em que o senhor pede fotos das partes íntimas dele. Isso aconteceu? Ele vai ter que me mostrar, entendeu? Ele vai ter que me mostrar. Então, assim, como eu falei para o senhor, a gente brinca, resenha, tudo. A situação de entrar na sede, ninguém nem mais entra na sede, entendeu? A minha sede aqui não entra, entendeu? Porém, essa situação que ele promoveu é uma situação que talvez, pelo simples fato de eu dizer a ele que não era para vir mais isso, que ele sempre tinha muita porta aberta aqui, que o pai dele já era diretor daqui, talvez ele levou isso, porque na final da Copa Salvador, houve situações que eu xinguei ele, xinguei a mãe dele, dei tapa nos peitos dele. E o pai... Professor, olhe com a gente aqui, ó. Esse aqui é o Instagram da escolinha? Qual? Esse aqui, Falcão... Sim. A oficial. Aí ele mandou aqui esses prints informando, atribuindo essa mensagem para o senhor, né? Falando, tá deitado, tá... Eu não posso nem falar aqui porque é pesado, mas ó, tá vendo? Aqui de cunho sexual. Tá de cueca ou de roupão? Eu gosto, tá de short, sem cueca. Como assim? Então, são conversas meio pesadas, professor.
eu vou ter que ver isso aí, porque teve um momento que meu Instagram foi hackeado. Mas converso sim com ele no Instagram, entendeu? Há um tempo agora não mais, entendeu? Mas converso sim, entendeu? Porém, eu atribuo isso, toda essa situação, há quase um ano, simplesmente pelo simples fato do que ocorreu aqui, quando eu disse a ele que não ia mais, ia bloquear ele. Por que essa atitude agora? Para me prejudicar pelo simples fato de eu dizer a ele que não ia mais, eu vou te bloquear? Professor, ficou complicado, né? Professor de uma escolinha de futebol lá no bairro de São Caetano, as suas explicações agora também terão que ser passadas para a polícia, já que provavelmente ao longo desta semana ou na próxima você será convocado para prestar depoimentos na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente. A esse adolescente aí, a gente espera que ele possa continuar, quem sabe, aí o sonho de ser um jogador de futebol em outra escolinha, com outro professor, porque realmente essa situação é bastante complicada. E infelizmente acontece com milhares de outras crianças e adolescentes aqui neste país que são vítimas de professores de escolinhas de futebol que acabam aliciando e abusando sexualmente e aproveitando da ingenuidade do sonho destas crianças e adolescentes de se tornar um jogador de futebol. Ainda hoje, Adelso e todos que estão assistindo o Cidade Alerta, nós vamos trazer novidades sobre esse caso. Nós estivemos na Delegacia de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente, estivemos no bairro de São Caetano, a repercussão é grande e ainda hoje, aqui no Cidade Alerta, a gente vai ter atualização e mais novidades sobre esse caso que, infelizmente, muitas pessoas acabam se identificando. É com você, jovem. É com a polícia, né, que vai aí, depois a gente vai querer saber, daqui a pouco, né, tem já a participação aí da polícia. Ô, professor, os prints estão aí, tá? É uma acusação seríssima, né? O trauma na cabeça desse adolescente existe, não se sabe até quando vai existir esse trauma. Tá? É de repercussão, não só local aí em São Caetano, mas em toda a nossa Salvador e já ganhando repercussão em todo o estado e muito provavelmente vai ganhar a partir de agora uma repercussão nacional, tá? Ele fala que teve o Instagram hackeado, tá? São várias mensagens atribuídas ao professor. Eu não estou aqui afirmando, quem afirma é a mãe do menor, quem afirma é o próprio menor, né, que estaria sendo aliciado. As mensagens, muitas delas, precisamos borrar, né, porque são pesadíssimas. Não é isso, produção? É isso que eu entendi ali? Não é isso, José Azevedo? Algumas delas, né, são pesadas que não há condição de a gente mostrar abertamente, tá? Então... E agora? O que é que vai acontecer? Professor de escolinha de futebol. Ele falou ali, o Gomes Nascimento, que foi depois que prometeu bloquear o aluno, não é? O futuro jogador de futebol. Mas por que ele prometeu bloquear o jogador? Hein, Bebel? Por quê? Porque teve uma desavença, foi isso? E ele prometeu bloquear. Não ficou bem esclarecido. Eu não estou duvidando aqui, eu apenas estou dizendo que não ficou bem esclarecido esse ponto, né? E essa imagem, é a imagem do professor, seria ele ali, ou está confirmado que aquele cara ali é ele? Estaria agredindo um aluno? Uma das mães falou que o filho teria sido agredido várias vezes. Daqui a pouco tem mais detalhes, né? Essa imagem aí não é o mesmo menino, não é isso? Já é um outro. É um outro. Essa imagem é outro. Já então, Cidade Alerta Bahia vai trazer mais detalhes, mais esclarecimentos. Caso o professor queira se pronunciar novamente, é só entrar em contato com a nossa produção, viu? Atenção, hein? Já tem a parte policial, daqui a pouquinho aí, viu?